E hoje eu queria falar um pouquinho, porque é um dia que nós todos estamos meio tristes, né? Com tudo que está acontecendo no nosso país, e ainda agora ouvindo a notícia do bem. É muito difícil estar aqui e dar uma palavra que não seja uma palavra fútil, sabe? Eu até estou contente essa semana por ver que as redes sociais mudaram um pouco, né? Chega de tanta futilidade, né, gente? Chega de tanta gente atrás de um like. Eu acho que tudo isso que acontece nos dá tristeza, nos faz um pouco refletir sobre a vida, não é? E quando a gente olha lá e vê as pessoas perdendo tudo, casa, carro, parentes, tudo, e tantas pessoas, a gente começa a refletir, o que é a nossa vida? Né? Aonde eu estou pondo minha energia? O que eu estou fazendo? E hoje eu queria dar uma mensagem para as mães nesse sentido, não é? Não quero pôr ninguém para baixo, não. Eu sou mãe também e eu sei que a gente precisa sempre de encorajamento. Mas hoje eu quero dar uma direção para a mãe. Porque se você estiver olhando para o lugar certo, você vai muitas vezes sofrer, você vai chorar, você vai errar, você vai se descontrolar, você vai olhar lá e falar, fiz tudo errado. Mas se você estiver olhando para a direção certa e conduzindo seus filhos nesse caminho, pode ficar feliz, porque essa é a missão da mãe. A missão da mãe, não confunda a missão de mãe com tarefa de mãe. A mãe tem muitas tarefas, né? Então as crianças aqui falaram que a mãe fica contente se arruma a cama, a mãe fica contente, porque a mãe é cheia de tarefas, a mulher tem muitas tarefas na casa. Mas essa não é a sua missão como mãe, só dar alimento e só dar roupa e cuidar. Então hoje eu queria dar uma direção, que você nunca perdesse a direção e o caminho. E nós vamos então falar sobre o espírito da maternidade, aí está dando para ver, construindo caminhos seguros que conduzam ao destino certo. Quem quer conduzir os filhos para o melhor lugar que existe? Quem quer conduzir os filhos para os céus? Não é esse o nosso objetivo? E aqui eu quero falar não só para as mães biológicas, quero falar também para as mães de coração, para mães de instituição. A Nath não é só mãe do Benjamin e do Valentim, ela é mãe também de várias crianças que ela cuida lá, que são crianças especiais e precisam de ajuda. E nós podemos ser mães de muitos. Quem aqui já não foi mãe, às vezes, de um irmão, de uma amiga, né? Então eu quero falar desse espírito de maternidade, que fala do coração de Deus. O coração, Deus é pai, mas Ele tem um espírito de maternidade, o coração dele, e Ele deu isso para nós, mulheres. Então vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, nesse dia que nós vivemos em 2024, um dia que foi instaurado para celebrar o Dia das Mães, Senhor, e eu sei que a história está correndo, o Senhor está fazendo a história, e muitas coisas estão acontecendo, Senhor, que nos alertam para a vida, para o final dos tempos, e nos faz desejar cada dia a sua volta, o seu retorno. E nós no coração dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós ansiamos pelo tempo em que estaremos todos juntos contigo, Senhor, e onde não haverá dor, não haverá luto, não haverá perda, não haverá sofrimento, mas todos estaremos contigo, sendo ministrados, dirigidos, e o Senhor reinará soberano sobre todos nós. Senhor, e nessa hora, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um, quem está triste, quem está lembrando da sua mãezinha que não está mais, quem, ó Deus, gostaria de ser mãe e ainda não tem o seu filhinho nos braços. Eu sei que é um dia que alguns estão felizes e outros estão tristes, mas eu sei que todos podemos receber uma palavra do Senhor, uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de cura e de visão. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os olhos espirituais para que nós possamos ver, e abre os nossos ouvidos também, em nome de Jesus, amém. Então, quando eu quero
refletir um pouquinho com vocês sobre Débora. Débora foi uma mulher que foi levantada como juíza em Israel e como profetisa. No tempo de Débora estava um tempo muito difícil. As pessoas não podiam nem andar pelos caminhos, os caminhos eram perigosos, diz lá na palavra de Deus. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma opressão. O povo de Deus, quando Josué morreu, vocês lembram da história, né? Moisés, Josué, chegaram à terra prometida. Josué morreu e aquele povo, um povo que conheceu milagres, um povo que conheceu coisas espetaculares, eles se afastaram de Deus, estavam distantes de Deus, e por causa disso eles estavam 20 anos debaixo de uma opressão, e havia um rei muito cruel chamado Jabim, e um general que era Sísera, e esse povo estava debaixo de opressão. Será que a gente se identifica hoje que os caminhos são perigosos? Será que os pais, as mães estão preocupadas em que caminho meus filhos estão sendo educados? O que vai acontecer com a cabeça dos meus filhos? Será que a gente pensa nisso? E assim Débora, ela se levantou, diz a Bíblia, como juíza e profetisa. Em primeiro lugar, profetisa era considerada a pessoa que realmente ouvia Deus. Hoje a gente vê um monte de profetada aí, né? Mas naquela época, ser chamada de profetisa era realmente uma pessoa que tinha uma conexão muito profunda com Deus, ouvia Deus e transmitia a vontade de Deus e a palavra de Deus para as pessoas. E ela também foi juíza, porque naquele período não havia reis. Tanto é que depois o povo começou a reclamar, porque eles viam o povo de lá, o povo de cá, todo mundo tem rei e nós não temos. Por quê? Deus era o rei. E existiam pessoas que Deus colocava como juiz, então foi o tempo dos juízes. E Débora, uma mulher, a Bíblia não diz se ela tinha filhos. Ela diz que ela se levantou, mas se levantou como mãe de Israel, e por isso que nós queremos um pouco meditar nessa palavra. E como juíza, ela tinha duas características muito importantes: sabedoria, porque quem julga, então todo mundo de Israel, do povo inteiro, que tivesse qualquer problema, não tinha um juiz para você ir, um tribunal, iam para Débora, e Débora, debaixo de uma palmeira, ela atendia todo mundo. Então, né, Bruno ficava lá o dia inteiro debaixo da palmeira, vinha um, vinha outro, e ela ia dando julgamento: ó, você está errado e você está certo. E o povo confiava nela. Então, em primeiro lugar, ela era uma pessoa cheia, uma mulher cheia de sabedoria. E no segundo lugar, ela era uma pessoa justa, confiável. Certo? Porque senão ela não seria respeitada pelo povo. Então, juíza e profetiza. Ouvia a voz de Deus, transmitia aquilo que Deus falava. E eu vou ler para vocês Juízes, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, até que eu, mãe em Israel, me levantei. Tem algumas versões que falam que ela foi levantada, mas aqui, essa versão diz que ela se levantou. Mas não diz que eu me levantei como juíza, eu me levantei como profetisa, que já eram encargos dela, né? Eu me levantei como autoridade na terra. Não, ela diz: eu me levantei como mãe em Israel. E é isso que eu quero falar. O que ela fez como mãe de Israel? Porque às vezes a gente pensa, se eu pedir para cada uma falar assim, o que é ser mãe? Né? Você viu que as crianças falaram o que eles gostam da mãe? Umas que a mãe que acha que tem que obedecer, a outra, mas o que é ser mãe? Então, como ela disse que se levantou como mãe, você não quer saber o que ela fez? E a Bíblia colocou essa declaração, né? Então, o que ela fez?
lá fala que os caminhos estavam o quê? Destruídos e inseguros. Então, o primeiro ponto que Débora fez, ela construiu, pode ir o primeiro pontinho aí se tiver, construiu caminhos seguros. Então, qual que é o papel da mãe? Um dos papéis da mãe importante, segundo a palavra de Deus, é você construir caminhos para que seus filhos andem. E como que se constrói caminhos para que seus filhos andem? Em parte através do seu exemplo. Os filhos, se eu pedir aqui, né, filhos mais velhos que lembrem, fala algo que sua mãe construiu na sua vida, que está até hoje. Você pode falar da comida gostosa dela, você pode falar, mas talvez alguns vão dizer, eu aprendi com minha mãe a ser honesto. Não é verdade? Eu aprendi com a minha mãe que eu devo tratar as pessoas com respeito. Que caminho a sua mãe construiu na sua vida, no seu coração? E esse é um papel importante das mães. Não é dar tudo que os filhos querem. Não é agradar os filhos o tempo inteiro e ter os filhos o tempo inteiro sorrindo e falando que te ama. Às vezes você vai construir caminhos na vida do seu filho que o seu filho não vai gostar muito. Porque ele não quer ir por esse caminho difícil, ele quer ir pelo caminho mais fácil, quer pegar atalhos. Então veja, quando Jesus foi tentado no deserto, o que o inimigo propôs para ele? Atalhos e caminhos que saíssem, tirassem fora ele da vontade de Deus. Você não é filho de Deus? Ele usava verdades, mas dava caminhos mentirosos, desvios daquilo que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer? Ele sabia, ele tinha que passar pela cruz. E o inimigo dava ok. E quantas vezes nós, mães, fazemos isso? Às vezes os filhos precisam passar por aquele caminho, o caminho da aprendizagem, o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento, e as mãezinhas estão lá querendo dar atalho para os filhos. Não, filho, você não precisa sofrer isso. Não, filho, deixa que a mamãe faz. Não, filho. E não permitem os filhos viverem caminhos que eles precisam viver. Certo? E hoje nós somos muito influenciados pela cultura do mundo. Qual que é a cultura do mundo para um filho bem-sucedido? Me fala aí. O que é um filho bem-sucedido aí para o mundo? Rico, o que mais? Famoso, né? De preferência, ficar famoso, então aí a família inteira ajoelha aos pés dele. Rico, famoso, poderoso. É isso? Agora nós, como mães, será que é isso que nós queremos construir na vida dos nossos filhos? Por isso eu te digo, cuidado com os atalhos. O mundo está oferecendo atalho o tempo todo. Eu lembro quando o Tiago e a Carol, lá pelos 15, 16 anos, eles fizeram uma banda, 17 acho, Storge 2. Quem conheceu a banda Storge 2? Tem componente da banda aqui, que é o Danilo, o boy. O Danilo era do Storge 2. Mas sabe qual que foi minha oração? A minha oração para Deus foi: Senhor, se o sucesso e a fama vão afastá-los do teu caminho, eu te peço, não deixa eles serem bem-sucedidos nisso. Eles aprenderam muita coisa, mas sucesso eles não fizeram. Não sei se um dia eles vão me culpar pela oração que eu fiz. Mas eles fizeram ministério, eles cresceram, eles foram. Mas será que se eles tivessem feito muito sucesso, aquilo lá tinha virado alguma coisa ruim na vida deles? Hoje? Mesmo para mim, né? Eu penso, eu tenho uma empresa e Deus nunca não tem permitido que a gente decole, porque não é a hora. E talvez porque eu não tenho ainda maturidade suficiente para ter os recursos que Deus quer colocar na minha mão. Essa é a visão da mãe, entende?
Não é, meu filho tem que fazer sucesso, meu filho tem uma banda, nossa, tem que fazer sucesso de qualquer jeito. Não. Se o sucesso não vai ser bom para eles, não é isso que você tem que querer. Eu não sabia se era bom ou não estou dizendo que se eles tivessem feito sucesso, mas Deus sabia. Então, aonde está a sua visão? Você está pegando o padrão do mundo e querendo aplicar no seu filho que é cristão, e querendo de todo do jeito que seu filho seja aqui no mundo um cristão do mundo? Ou você tem bem firme na sua mente para onde você tem que levar o seu filho? Segundo ponto que Débora fez, ela deu segurança. Ela enviou todos para a batalha. Já viu uma mãe dessa que manda o filho para a guerra? Hein, Bruno? Ela levantou Baraque e falou: vocês vão ter que lutar. E Baraque falou: eu não vou se você não for. Aí a Débora disse: olha, eu vou, mas aí vai a vitória, Deus vai entregar Sísera nas nossas mãos, mas vão dizer que a vitória foi de uma mulher. Mas ela foi junto com Sísera. Ela não era uma guerreira, mas ela foi e acompanhou. O que é isso? Ela foi levar o que para eles? O que ela deu? Segurança. Então, mãe, um dos papéis nosso é trazer segurança para os nossos filhos. Que tipo de segurança? Segurança emocional, que eles possam falar dentro de casa o que sentem, o que estão sofrendo lá fora, se tem alguém fazendo bullying com eles, se tem alguém judiando, que eles possam ter segurança dentro de casa para falar para você. Se ele tem dúvidas e tem coisas entrando na mente dele, que os amigos estão olhando na internet, se ele tem isso, que ele possa vir e perguntar dentro de casa: mãe e pai, o que é isso? Não ficar procurando na internet, olhando o que os amigos deram, mas que ele possa ter segurança na sua casa, de perguntar para você: o que é isso, pai? O que é isso, mãe? Que estão falando lá. E você possa explicar para ele segundo a palavra de Deus. Foi isso que Débora fez, ela foi junto para dar segurança. E segurança é uma das coisas mais importantes que os filhos precisam ter dentro de casa. E o que é essa segurança? Sabe o que dá segurança para os filhos? Limites claros, saber o que é certo, o que é errado. Hoje parece que as mães não podem falar que isso é errado, isso é certo, e isso deixa eles inseguros. Você tem que dizer: isso aqui é certo, isso aqui é errado. Um dia tem uma amiga minha que veio muito em casa, né? Ela é lá de Pompeia, já desde a época que a gente foi pastor lá. E ela tem um filhinho, né? O que já está com 18 anos, o filhinho dela, filhinho. Mas é que ela tem outro de 6. Mas um dia o Tiago, gozando, porque o Tiago judiava dele, brincava assim muito, falou para ele falou assim: porque eu sou um menino. Aí, acho que o Tiago queria porque ele brincasse de alguma coisa. Ele falou: não brinco disso, eu sou um menino. Aí o Tiago olhou para ele e falou: quem que falou que você é menino? Aí ele disse assim: a minha mãe me falou que eu sou menino. Com tanta segurança, o Jonah falou para ele: a minha mãe falou que eu sou menino. É isso aí, mãe. Dá segurança para os seus filhos. Diga o que ele é em Deus, né? Teve uma época também que os dois estavam meio afastados, ficaram alguns meses, o Tiago e a Carol meio rebeldes lá fazendo, e aí eu estava tão triste, mas Deus me deu uma palavra, falou que meus filhos seriam conhecidos entre as nações, meus descendentes, como família bendita do Senhor. Pois é, eles estavam só aprontando, eu chamei lá os dois, falei: olha o que Deus falou que vocês são aqui, que um dia vocês vão ser conhecidos entre as nações como família bendita do Senhor. E Deus tinha me dado um outro versículo para o Tiago falando: você é um diadema da coroa. Está lá em Isaías também. Aí eu mostrei para ele. Aí até hoje a Carol: e eu, o que eu sou? Falei: você também é preciosa. Mas aquela palavra veio específica para ele, que ele era um diadema da coroa, uma pedra da coroa. Então, gente, busque a Deus.
E dê direção para o seu filho, mesmo que ele não esteja com o coração aquecido, que ele não esteja vendo a importância de Deus, mas você vê e você dá essa segurança, não é? E o último, guiar para Deus. Então, o papel principal de uma mãe é guiar os filhos para Deus. Então, você tem que sempre perguntar: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou ensinando ele, aproxima ele de Deus ou não? Agora, para isso, eu falei que eles também aprendem pelo exemplo. Nós precisamos estar buscando um caminho que sempre você questione: isso que eu estou fazendo me guia para Deus ou me afasta de Deus? Certo? Porque não adianta a gente querer ensinar um filho a ser honesto se ele vê que você anda mentindo, anda pegando o que não é seu. Então, a aprendizagem vai ser mais forte aquela que você pratica. Muitas vezes eu sei que aqueles que vão dizer: minha mãe me ensinou a ser honesto, talvez a mãe nunca sentou na frente e falou: você tem que ser honesto, viu? Porque é assim, assim, assim. Mas a honestidade dela ou do seu pai marcou a sua vida. E você lembra do dia que a sua mãe foi pagar aquela dívida que ninguém sabia, ou que sua mãe se esforçou para devolver um dinheiro, ou quando você pegou alguma coisa que não era sua, sua mãe fez você devolver. Entende? Entende? Esse é o papel da mãe verdadeira. Tem muitos exemplos de mães na Bíblia, né? E eu quero falar de algumas. A primeira que eu quero falar é Lia. Lia foi a primeira esposa de Jacó, mas não sei se vocês lembram que Lia não era amada por Jacó, e ela teve muitos filhos, e ela não era feliz no casamento, porque Jacó amava mais Raquel. E a Lia, embora não tenha tido um casamento feliz, ela teve filhos que foram os pais de 2 tribos de Israel. Tiveram mais, mas eu quero destacar essas 2, que é a tribo de Judá. Judá era filho de Lia. E a tribo de Judá, você sabe que Jesus é da tribo de Judá. Jesus é descendente de Lia. Toda aquela genealogia. E ela também foi mãe de Levi. E Levi é quem gerou Moisés, o libertador. Olha só. Então você pode às vezes achar, né? A gente vive num mundo romantizado, num mundo que se fala muito de relacionamento, e é importante, e Deus é pelo casamento, e Deus é pela construção da família saudável. Mas muitas vezes tem muitos casamentos que não são felizes. Mas não quer dizer que você não pode continuar sendo uma mãe de visão e uma mãe que conduza seus filhos pelos caminhos do Senhor. Entende? Não há desculpa. É porque meu marido, é porque não. Nós podemos. E Lia, ela mostra isso. A outra mãe que eu destaco aqui é Joquebede. Vocês sabem que Joquebede é mãe de Moisés. E Joquebede, ela pôs Moisés no cestinho lá, e depois a irmã, a Miriam, ficou lá vigiando para que ele não se perdesse. E Joquebede, então, quando chegou a hora, ela escondeu o filho, e quando chegou a hora, ela colocou o filho num caminho. E ela criou 3 filhos. Pelo menos, não sei se teve outros, mas olha, Moisés tornou-se o libertador de Israel. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E Miriam foi uma profetisa e líder entre as mulheres. Criou 3 filhos, deixou um legado. Sendo que ela nem pôde criar Moisés totalmente. Mas ela ficou com Moisés até que Moisés fosse grande. Deus deu o privilégio. Quem formou os valores de Moisés foi Joquebede. Porque ela ficou até não mamar mais. Só que naquela época mamava até... Nossa, ainda bem que nós não vivemos naquela época, né? Mamava até o menino ter 4, 5 anos. Né? Que foi o mesmo que aconteceu com a próxima mulher, que é Ana.
Ana, ela não podia ter filhos, e ela clamou, chorou, ela pediu a Deus, e Deus deu um filho para ela. Mas antes dela ter o filho, ela fez uma oração, que se Deus desse esse filho para ela, ela consagraria esse filho para Deus, para a obra de Deus. E ela foi firme, fiel. Sabe que ela entregou o filho antes de ter outros filhos? Ela só tinha aquele. E quando o menino desmamou também, que eu acho que é por aí, uns 5, 6 anos, ela levou para o templo e entregou o filho. Mas ela construiu. Olha, eu digo, os primeiros 6 anos você está construindo a base. A base muito importante na mente e na vida dos filhos. Parece que não, né? Porque eles parecem que não entendem direito, estão lá, mas eles estão. É a hora que tudo está sendo, a estrutura do caráter está sendo construído até os 6 anos de idade. Nós vamos começar um movimento, se Deus permitir esse ano ainda, a igreja pela primeira infância, para trazer essa responsabilidade para nós como pais e como igreja, de que a estrutura do caráter é formada até os 6 anos de idade. Por isso que a gente investe, né, Bruno, na escola dominical, por isso que a gente está fazendo algo diferenciado aqui, porque nós temos o entendimento que a gente está construindo caminhos na mente dos nossos filhos, e esses caminhos que são construídos nessa fase, nunca mais eles vão deixar, certo? E para terminar, né, eu quero falar da história de uma mãe que foi Susana Wesley. Aí a fotinho dela, porque ela viveu nos anos 1600 e pouco, eu não tenho certeza se é no século 15, 16 ou 17, mas ela foi a mãe de John Wesley, e ela teve, na verdade, 19 filhos. Imagina isso, teve 19 filhos, só que somente 10 sobreviveram à infância e as doenças e as coisas da infância, mas ela educou esses 10 filhos. E é interessante porque eu vou ler primeiro, deixa eu ler o versículo. Provérbios 22, 6, que está lá, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não vai se desviar. Ela teve esses 19 filhos, e tem uma história lá que quando já tinha todos os filhos, houve um incêndio na casa onde ela morava. E nesse incêndio, queimou tudo, e o que aconteceu? Ela saiu com todos os filhos, mas quando ela chegou fora, viu que faltava um filho, e que esse filho tinha ficado no 2º andar, e a escada tinha queimado toda. Ela se ajoelhou lá no chão e clamou a Deus. E sabe o que aconteceu? Do nada o menino apareceu na janela, porque ela só ouvia o menino gritando lá. E não sabiam como fazer, não tinha mais escada, a casa estava para cair. Aí o menino aparece na janela, um homem conseguiu quebrar o vidro e tirá-lo pela janela, e ele foi salvo. Tirou o menino, a casa desmoronou, caiu inteira. Então ela se ajoelhou diante lá de Deus, e ela teve o filho dela. Agora, o que é interessante, que eu vou terminar falando disso, sim, ela tinha várias regras, mais de 10, que ela aplicava para todos os filhos, todos os dias. Mas eu vou falar de 5, as 5 regras top da Susana Wesley. Quem quiser depois, eu fiz um e-book, viu, mamães? Quem quiser, eu mando para o Bruno, e o Bruno manda. Dessa mensagem eu fiz um e-bookzinho. Primeira regra que ela usava: subjugue a vontade própria e trabalhe com Deus para salvar a alma da criança. Então, a primeira regra, o que é subjugar a vontade própria? É fazer ou não fazer tudo o que a criança quer? Não fazer. Subjugar faça submeter toda aquela vontade que a criança tem. Vamos comer, não quero comer. Vamos sair, não quero sair. Tomar banho, não quero. Ela subjuga essa vontade. Primeira regra para educar 19 filhos, tá? E deixar um legado. Segunda regra:
ensine a orar assim que aprender a falar. Então ela ensinava os filhos a orar assim que eles começassem a falar. Era a regra na casa dela. Terceira regra: faça-os ficar quietos durante o período de adoração a Deus nos cultos domésticos. Então eles faziam culto em casa e faziam um momento de adoração. Os filhos não podiam falar, ficar correndo, ficar fazendo outras coisas, tinham que ficar quietinho. Foram educados assim. Depois, não dê nada que não for pedido com educação e da forma correta. Não dava nada se os filhos não pedissem por favor e não pedissem com gentileza. Não dava. Assim ela educou os 19. E o último, que eles tenham temor, na versão lá é da vara. Tenham temor da vara, né? Então tenham temor. O temor é diferente de medo e pavor. O temor é respeito pela correção e pela vara. Criança que não respeita a correção dos pais, você nunca vai conseguir subjugar a vontade própria deles, certo? E assim ela educou. E John Wesley, ele é fundador da Igreja Metodista. John Wesley trouxe avivamento espiritual para a Inglaterra, num tempo que o povo estava cheio de corrupção, imoralidades e muito afastado de Deus na Inglaterra. Para eles fazer, a gente assusta com as coisas hoje, né? Que nem assustamos aí com o show que teve, amostras aí no palco. Naquela época era assim também. A gente acha que isso é só de agora, não era naquela época. E John Wesley trouxe avivamento. Eles fundaram um clube que eles chamavam Clube dos Santos, o John Wesley. E esse Clube dos Santos virou a Igreja Metodista. Falam que nos Estados Unidos 35% das igrejas que tem lá nos Estados Unidos vieram desse avivamento de John Wesley. Um homem, uma mãe com muitos filhos, mas que seguiu regras e tinha direção para onde ela ia. E o Charles Wesley era músico, viu? Charles Wesley, compositor de mais de 6.000 hinos, que estão alguns no inário lá, que a gente, talvez se a gente começar a cantar, a gente vai saber. Composições de Charles Wesley. Esses são os dois que ficaram, dos 10 que ficaram mais conhecidos. Mas ela foi uma mulher que deixou um legado. Então eu quero resumir o que nós estamos deixando como mães, né, para os nossos filhos. Primeiro, caminhos para conhecer e amar a Deus. Então essa é uma função importante sua, mãe, seu papel. Caminhos, então parabéns, você está aqui hoje na igreja. Você traz, né? Outro dia o Tiago falou que um pregador disse que se um dia seu filho perguntar, nós vamos à igreja hoje? Você já está falhando, porque isso não tem que ser uma opção, mas tem que ser algo que os filhos sabem, que o lugar deles de domingo é ir para a igreja, não é? Segundo, direções corretas. Por isso que eu falo, nós estamos concorrendo aí com direções de redes sociais, TikTok, escola, mas você sabe a direção correta, então foca nessa direção, certo? E por último, traga segurança e estabilidade dentro da sua casa. Por isso quero falar também, mãe, se você está sofrendo com depressão, se você tem alguma coisa, busque ajuda, porque é muito importante que seus filhos sintam segurança e estabilidade dentro de casa. E às vezes nós não estamos bem e estamos instáveis. Um dia a mãe está de bom humor, outro dia ela chuta o pau da barraca, um dia é queridinho, no outro dia é sai daqui, seu, né? Quando não fala palavras feias, entende? Então precisa ter estabilidade. Os filhos precisam saber o que esperar de você. Não é que você precisa ser o tempo inteiro sorridente. Falam até que a Susana Wesley era meio mal-humorada, mas também, né, com 19 filhos, né, que ela não era daquelas mais bem-humoradas, mas ela criou e deixou um legado. Amém?
Então, eu quero incentivar você, mãe, porque é tanta informação, né, do que uma mãe tem que ser, do que a mãe tem que cuidar, do que isso, que aquilo. Guarda dessas 3 coisas. Que isso dirija as suas decisões, certo? E não se culpe o tempo inteiro. Será que falei errado? Será que falei do jeito certo? Será que falei... Nós vamos errar. Você vai errar. Às vezes você vai se descontrolar. Você vai fazer, mas não perca a direção e não perca o destino. Qual que é o destino? A eternidade, o céu. Esse é o destino, certo? E qual que é o caminho? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sabemos se os nossos filhos vão viver mais do que a gente, se vão partir para o Senhor antes. Por isso a gente precisa se preocupar hoje com o primeiro que ela, não sei se volta aí o da Susana Wesley, primeiro dela, trabalhe com Deus para salvar a alma da criança. Não importa se tem 4, 5, mas que a criança tenha amor por Jesus, já desde pequenininho. Amém? Então vamos ficar de pé. Agora eu queria orar também pelas mães. Não sei como está o seu coração, né? Se está sofrendo, se você tem filhos que estão distantes de Deus, se você está preocupada com algum caminho dos seus filhos. Que nessa manhã o Senhor possa trazer uma nova força para você, um vigor e uma clareza na sua mente, de qual que é o seu papel e para onde você está levando seu filho. Senhor, eu quero orar por cada mãe que está aqui nessa manhã, pedindo, Senhor, que elas possam ter essa direção, essa clareza, de qual é o papel de cada uma de nós como mãe em primeiro lugar, que não é simplesmente dar presentes, agradar, pôr a melhor roupa ou a melhor escola, mas em primeiro lugar é levar os nossos filhos a amar o Senhor e trabalhar para a salvação da sua alma. Senhor, abençoa com sabedoria, assim como Débora era sábia, como Débora era justa, que o Senhor nos abençoe com essa sabedoria que vem do Senhor. E, ó Deus, eu oro para aquelas mães que se sentem culpadas, se sentem em falta, se sentem devendo. Senhor, nós não somos perfeitas e eu sei que o Senhor nos conhece. Por isso eu oro para que essas mães possam encontrar em Ti, em primeiro lugar, a paz, o descanso, e saber que o Senhor tem determinado que elas sejam as grandes diretrizes na vida dos seus filhos, encaminhem os seus filhos para o Senhor, e não que sejam mães perfeitas, que façam tudo certo, mas que saibam a direção e o destino. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe também nesta hora o coração da Elisa, Senhor. E eu sei que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode colocar pessoas, anjos do Senhor ali, como o Senhor já tem colocado a Nath. Pai, coloca outros anjos do Senhor, de misericórdia e de bondade, e que possam alcançar o coração dessa criança para o Senhor. E eu sei que o Senhor ama cada um dos pequeninos, porque o Senhor disse isso. E nós cremos, e que o Senhor abençoe cada filho aqui, também abençoe as mães dos as nossas mães, as mães dos filhos que estão aqui neste dia hoje. Que o Senhor livre, guarde, abençoe, fortaleça, dê saúde, renova, Senhor, também as forças. Nós Te agradecemos, nós oramos, nós pedimos e nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém.